Livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 28, leitura na Bíblia Revista Corrigida e Fiel. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Já foi abordado diversas vezes com o seguinte questionamento: é pecado cristão ter tatuagens? Seria algum pecado cristão fazer algum desenho em seu corpo por algum motivo que ele acha prazível? E aí, muitos, equivocadamente, leem esse texto, argumentando que esse texto é a base para que você não faça nenhum tipo de tatuagem. Temos que entender primeiramente que tudo é uma questão de propósito e motivo pelo qual você faz. Nesse texto, existem outros critérios em seu contexto imediato que não vemos cristãos exigindo que se cumpram. Nos versículos acima diz: não cortareis o cabelo arredondado, os cantos da vossa barba, nem danificareis as extremidades da tua barba. Então, um cristão que usa esse texto para dizer que você não pode ter tatuagens, também não pode fazer a barba nem cortar o cabelo com o pé arredondado. Isso já desmontaria suficientemente o argumento equivocado, errado e descontextualizado de quem diz que fazer tatuagem é pecado. Mas temos que analisar o contexto histórico imediato desse texto. A grande questão é que todos os grandes comentários bíblicos exegéticos, os melhores comentários bíblicos, elaborados por pensadores, teólogos, intérpretes fiéis dos textos sagrados, baseados na história, baseados na arqueologia, baseados em argumentos profundamente teológicos e sérios, como o comentário Bacon, como o comentário Moody, como o comentário Tyndale do Antigo Testamento, afirmam que essa prática era uma prática comum entre os cananeus e os egípcios, da onde os israelitas tinham saído. Essa prática consistia em dilacerar o corpo, ou queimar com ferro quente, ou queimar em brasa, em homenagem ao ente querido que morreu. Em alguns casos, também era feito como uma invocação de vingança, aonde a pessoa que tinha um ente querido seu assassinado se marcava para poder se vingar daquela pessoa que o matou. Então o fundamento era este: era marcar-se pelos mortos para poder se vingar ou para viver em luto constante, e ainda tinha um acréscimo. No caso dos egípcios, eles se marcavam como um sinal de invocação para as pessoas que morreram e estavam na trajetória do submundo, uma prática que remontava ao espiritismo, como se fosse uma busca pela ancestralidade. E aí, quando você para e pensa, olhando o texto bíblico, você percebe que o contexto imediato só pode ser este. E mais do que isso, documentos antigos como a Rachamara, da época, tão antigo quanto as Escrituras, é um documento antigo, mas não é bíblico, mas é um documento antigo, válido historicamente, vai afirmar que isso era algo profundamente enraizado no pensamento dos egípcios, dos cananeus e de todos os povos pagãos que estavam em volta de Israel. Esse texto de Levítico 19 é um tratado sobre santidade, é um combate à idolatria pagã. Se você ler todo o texto, o Senhor está dizendo para que o povo de Israel não se contaminasse com as nações que estavam à sua volta. Paganismo, idolatria, busca por outros deuses. Então, se esse é o contexto histórico, baseado na Escritura, no próprio texto bíblico, baseado nos melhores comentários que podemos acessar, baseado em documentos antigos, qual é a relação que teria hoje com alguém como eu, que amo violão e tenho um violão tatuado no braço? Qual é a relação com alguém que coloca o nome do pai ou da mãe? Ah, mas o pai e a mãe deles já morreram, tá vendo? Se marcou pelos mortos. Não é a mesma coisa. Porque se você é um cristão, você sabe que logo após a morte segue-se o juízo. Você sabe que logo após a morte a pessoa está com Deus ou não está. Então logo você não fez na intenção de invocar o seu ancestral. É apenas uma homenagem. E se nós formos levar ao pé da letra essa questão de marcar o corpo, o que poderíamos dizer sobre as pessoas que fazem sobrancelha de rena? Sobre as pessoas que fazem procedimentos estéticos?
algumas coisas muito comuns podem mudar completamente a nossa estética. Precisamos chamar de pecado aquilo que a Bíblia chama e entender que nem tudo aquilo que as pessoas no ápice da sua religiosidade ensinam está de acordo com a Escritura. Então, se você tem, não aceite que nenhum cristão ignorante e desprovido de conhecimento te julgue. Se você não tem e deseja fazer, se não for algo que ofenda a Deus, que blasfeme contra a Escritura, não tem o menor problema. Agora, analise as suas intenções. Outros textos bíblicos deixam isso bem claro. Se você ler Deuteronômio 14, versículo 1, também fala sobre fazer golpes no corpo, marcar o corpo pelos mortos, uma invocação daqueles que já morreram. Se você ler Jeremias, capítulo 16, versículo 6, também fala sobre fazer incisão no corpo pelos mortos. Então, a própria Escritura, correlacionada em ponte hermenêutica correta, vai dizer qual era o motivo desse texto de Levíticos 19. Então precisamos resgatar as verdades da Escritura. Pararmos de proibir aquilo que a Bíblia não proíbe e proibirmos aquilo que a Bíblia proíbe.